Muito bom dia a você que está na sintonia aqui de nossa Web Rádio Pense Nisso. Seja muito bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã. E você que nos dá a alegria da sua audiência, queremos mais uma vez convidar para pegar a sua Bíblia e assim juntos vamos estudar mais um salmo no dia de hoje, cada manhã de sábado, uma salmoterapia, por que não? E nós queremos no dia de hoje convidá-lo também para compartilhar esta live com seus amigos, sua igreja, seu departamento, seja de jovens, servas, leigos. Compartilhe e mande para alguém e assim estaremos cumprindo a missão que Cristo nos ordenou de também semear a palavra de Deus a quantos alcançarmos. Eu quero fazer isso agora e você já vai chegando aí, vai fazendo também ao mesmo tempo, semeando a palavra de Deus. Você faz o seguinte, você vai estar abençoando muitas pessoas com esta palavra do Senhor. Manhã de sábado, hoje dia 4 de julho de 2026, nós queremos lembrar mais uma vez que estamos simultaneamente aqui através da nossa web rádio e também através do Facebook da nossa revista teológica Pense Nisso. Lembrando mais uma vez, a revista Pense Nisso é uma revista missionária onde você assina e cresce no conhecimento da palavra de Deus. Você vai estar também abençoando a missão através da sua assinatura, recebendo trimestralmente uma revista, seja versão impressa ou a versão digital, e também você vai estar, com certeza, abençoando os trabalhos de capelania hospitalar prisional, também os trabalhos que a gente sempre apresenta e entrega para você, que é os trabalhos de compartilhar a palavra de Deus em nossa web rádio, nosso devocional diário, que já foi compartilhado no dia de hoje, e também através da missão que a gente abençoa através dos 10% para a Encruzilhada do Sul. Então você é o nosso parceiro quando você assina a revista Pense Nisso. Vamos neste momento então compartilhar aqui, você que nos dá a alegria da sua audiência, faça isso também, compartilhe lá no feed da sua página no Facebook e assim vamos estar compartilhando e abençoando outras vidas nesse compartilhamento então que queremos aqui mais uma vez fazer. Então, vou aproveitar e compartilhar também no WhatsApp, você que está nos nossos grupos aí, vamos compartilhar então nos grupos do WhatsApp. Enquanto isso, você vai pegando o seu café, vai pegando a sua Bíblia, e nós queremos mais uma vez então semear a palavra no dia de hoje para aqueles que estão sempre nos dando a alegria da sua audiência. Então, fica aí um incentivo para você que nos abençoa, ouvindo e acompanhando. Hoje vamos com o Salmo de número 89. Pega aí a sua Bíblia, que é muito importante você também chegar aí junto conosco para o estudo da Palavra de Deus, ok? Salmo de número 89 é um salmo um pouco longo, mas nós vamos passar ele e mencionando destaques principais do próprio salmo. Compartilhado aqui, mais uma vez, você pode compartilhar com os seus. Bom dia para Ed Krause Schwartz, que está conosco. Já tomou o café, Ed? Deus abençoe grandemente. Chegando aí o povo de Deus, sempre conosco, estudando nesta manhã fria. E falando em café, tá aqui o meu café. Se é um café teológico, a gente precisa estar aqui também tomando um café nesta manhã fria, de 6 graus aqui em Canguçu. Está um pouco melhor que ontem. Ontem estava... Quando eu levantei estava 2 graus e a temperatura, sensação de negativo 1. E aqui mais uma vez estamos então nos aquecendo no café especial que você pode adquirir, o cafezinho que a gente entrega que vem lá das Montanhas Capixabas para você. Nesse frio do Rio Grande do Sul, você precisa experimentar. Além de aquecer, vai te fazer bem para o teu corpo e ao mesmo tempo vai também você experimentar algo que é puro, é artesanal, é especial para você e não deixe de fazer isso então. A gente entrega para você, pode nos seguir lá no Instagram ou até mesmo você pode nos seguir no Instagram e fazer o pedido direto por lá. Então não perca tempo, café especial, Frutinisco Café, é lá no Instagram que você nos segue. Ou pode pedir também no Messenger aqui ou até mesmo em nosso WhatsApp pessoal, ok? Também você pode adquirir lá na loja da Pense Nisso. Temos a loja lá que é o pensenissoteologica.com/loja. Chegando mais gente aí, então vamos abrindo o Salmo de número 89. Delene Matos, bom dia. Não deixe de deixar o seu
bom dia aí, pessoal, para que ajude também o algoritmo a semear esta palavra de Deus. Do céu da Mota Fuentes, bom dia para você. Reginaldo Ash Miller, também bom dia. Então vamos lá, Salmo de número 89, um salmo que é cantado de Deus Rei. No primeiro momento você vai perceber que este salmo ele convida toda a criação, e especialmente aqueles que lá estavam no primeiro momento, a adorar Deus por aquilo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. No segundo momento, vamos ver que, a partir do versículo 17, que o Salmo ele exalta a fidelidade de Deus para com o rei Davi. Por outro lado, versículo 38 a 45, você vê que ali nós temos uma menção da derrota do rei Joaquim. Esse rei que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, aqui já tem assim uma lástima pela derrota do rei. E ao final há um pedido de libertação. Então, tudo isso tem dentro deste salmo aqui, nós vamos ler ele de forma corrida e dando uma paradinha para mencionar algumas questões importantes sobre esse salmo, e ao final a gente faz uma aplicação que esse salmo nos ensina. Vamos lá então, abra sua Bíblia, não deixe de estar aberto, salmo de número 89, louvor ao Todo-Poderoso. Vanderlé Soares, seja bem-vindo, não deixe de compartilhar, pessoal, com os seus, é muito importante você assim fazê-lo também. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as nações. Esse é o motivo, porque eles podem louvar a Deus. Por causa do seu amor, da sua fidelidade, por isso o salmista convida a fazer isso de geração em geração. Versículo 2: Sei que o teu amor dura para sempre, que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará, e farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Então perceba que aqui tem uma promessa para com Davi, Davi que for escolhido para ser rei, ocupar o trono, após Deus não se agradar com o reinado de Saul. Então Deus tira Saul e coloca o simples pastor de ovelha, que era Davi, para reinar sobre Israel, e ao mesmo tempo esse foi o rei que Deus escolheu. Então Deus foi fiel e prometeu abençoá-lo muito, dando descendências para que também governasse a nação de Israel. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Se a gente voltar ao original hebraico, que o texto foi escrito, você vê que os santos, quem são esses, aliás, anjos cantam? Aqui no original seria a melhor tradução, os santos. Quem são esses santos? O povo que crê em Deus, que teme a Deus. No contexto cristão, aqueles que foram redimidos por Jesus, esses louvam a Deus por ter dado a eles um rei que governa segundo a sua vontade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Versículo agora 7. Tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és, ó Senhor. Tu és fiel. Então, perceba que o salmista está louvando a Deus por sua fidelidade, por seu amor, por sua bondade e por seu poder. Algo que também nós precisamos adorá-lo e crer desta forma. Muitas vezes a gente exalta mais o Deus Salvador, que claro que não esteja errado, mas perceba que Deus sim, Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele é amoroso, mesmo quando nós não amamos como deveríamos. Ele é também poderoso. E talvez aqui uma menção que a gente precisa retomar mais uma vez. Nós cremos, como cristãos luteranos, que muitos aqui são, a gente confessa o credo apostólico. E o credo apostólico tem uma grande menção quando diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Às vezes nós, em nossos medos, angústias, preocupações e até mesmo dores, esquecemos que Deus é todo-poderoso. E aqui ele menciona isso, exalta Deus por ele ser todo-poderoso e fazer tudo conforme a sua vontade.
Veja aqui, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. E segue o versículo 9. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas com ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe, que aqui é citado, e o mataste, com a tua grande força derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua, tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Perceba que aqui até menciona os montes que são chamados para louvar a Deus por aquilo que Deus é. Como és poderoso, versículo 13, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel, amoroso em tudo o que fazes. E aí ele encerra essa primeira parte dizendo assim: feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Versículo 1 a 16, lemos aqui de uma forma corrida. E os detalhes e destaques que fazemos mais uma vez é a criação. O ser humano é chamado para louvar a Deus por ele ser amoroso, fiel, poderoso e também por ele ser em grande força. Ao mesmo tempo que a gente já sabe disso, que nós o louvamos assim, é válido lembrar que muitas vezes a gente esquece isso. Quando, como eu disse antes, às vezes passamos por dias difíceis na vida e esquecemos o Deus que nós temos. E aquele ditado popularmente conhecido, ele é muito válido a partir desse salmo aqui, quando diz assim: não diga para os seus problemas aquilo que você está sentindo, mas diga para os seus problemas quão grande o Deus que você tem, porque eles se tornarão pequenos. Isso a gente precisa levar sempre em consideração para que realmente creiamos nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele aqui se manifesta. Por que esse povo está louvando a Deus? Por aquilo que Deus fez por meio de Davi, o rei que, segundo o texto bíblico, foi chamado como o rei segundo o coração de Deus, que era Davi. Aqui agora a gente vai ver a partir do versículo 17 uma promessa de Deus a Davi, que se cumpriu porque Deus é fiel. E por isso que eles o louvam. Vamos deixar aqui um abraço para... a Ed está dizendo, estava muito bom o café que ela adquiriu ontem. Quem quiser o seu, não perca tempo. A Ed adquiriu ontem o seu café também. Temos aí então para entregar para você. Lembrando mais uma vez, 10% desse café nós destinamos para o Portas Abertas, uma missão que apoia a igreja perseguida por esse mundo afora, com trabalhos humanitários, trabalhos sociais, ajuda, enfim, para aqueles que estão sendo perseguidos porque creem em Jesus. Então, tomando nosso café, você vai estar abençoando também todos esses trabalhos que fazemos aqui e também de forma especial juntamente com Portas Abertas. A Dali Prime, bom dia, bom final de semana para você também. Ivani Hatke, bom dia também. Nós temos então o versículo 17. Tu, ó Deus, és nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolheste o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Eles estão louvando a Deus pelo rei que tinham, Davi. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis, eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Qual é esse soldado? Está mencionando aqui a derrota de Davi contra Golias. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Deus e o amarei. Aliás, sempre serei fiel a Davi e o amarei. Por causa do teu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates.
Então ele se dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho, farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. E a parte seguinte diz assim: Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. É uma promessa que Deus faz ao Davi, e a gente sabe que isso se cumpriu. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados, eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi. Aqui tem uma condicional, se vocês perceberem o versículo 30 do Salmo 89, para quem está chegando aí, a gente está no Salmo o número 89, versículo 30. Mas se... Então Deus faz uma promessa para com o povo de que Davi seria e foi o rei escolhido, que Deus prometeu sempre abençoá-lo, dar a ele vitórias em suas batalhas e fazer com que ele fosse um rei poderoso. E essa promessa é estendida também aos seus filhos, que passariam a ser aqueles que iriam ocupar o trono quando Davi morresse. E acontece que a condicional é a seguinte: se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os teus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei. E a gente sabe que com o passar do tempo, Salomão até se rebelou juntamente com as suas esposas, ele adorou deuses falsos, e assim vieram outros, né? Roboão e por aí vai. E Deus então não cumpriu com a sua promessa de fidelidade, de abençoá-los e de fazer eles reis poderosos. E aqui você percebe que Deus diz isso, né? Antes de tudo acontecer, Deus diz: olha, se obedecerem, se guardarem, se ficarem comigo. Infelizmente, o ser humano quebrando promessa, Deus então não é obrigado a cumprir a sua promessa que ele havia feito. Versículo então diz assim, versículo 32, eu os castigarei pelos seus pecados, eu os farei sofrer por causa dos seus erros, porém não deixarei de amar a Davi. Então esse amor para com Davi era algo especial que Deus tinha para com ele. Mesmo lembrando de novo, Davi era um pecador, que havia feito vários pecados, mas a sua sincera confissão fez com que Deus continuasse o perdoando e ainda mantendo no trono até o final de sua vida. Não quebrarei a minha aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Até muitos pegam esses textos e promessas que Deus fez à nação de Israel, dizendo por isso que Israel sempre vence batalhas, sempre hoje ainda continua reinando, mesmo sendo um país tão pequeno e talvez insignificante diante das nações poderosas do mundo afora, porque Deus fez uma promessa, e aqui está ela. Você percebe que eu jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi, e sempre terá descendentes, enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Aqui fala mais especificamente do reinado de Davi, mas perceba o seguinte: esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Então, mesmo que hoje há outros reis que governam a nação de Israel, há um Deus que faz promessa e que cumpre elas, guardando-os até mesmo de ataques, de guerras, de reis que muitas vezes tentam dominar aquela nação. E aí que você vê agora o outro lado, talvez seria o oposto do rei Joaquim, que depois de Davi governou Israel e fez o quê? Se rebelou contra Deus, e Deus fez com que ele fosse derrotado por um rei pagão, que era Nabucodonosor. A gente vai ouvir isso agora. E logo em seguida a gente termina com um pedido de libertação que o povo clama a Deus. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão.
Aqui parece que é uma acusação que Deus quebrou a aliança, mas na verdade é o ser humano que primeiro quebra. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrasaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem, e os seus vizinhos zombam dele. Desde a vitória dos seus inimigos, deste a vitória aos seus inimigos, e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei, e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Esse é Joaquim, que Deus fez isso na vida do seu reinado. Ou no quanto que ele era rei, o rei Nabucodonosor dominou a nação e derrotou esse rei e tomou o trono dele. E aí a gente aprende a grande lição, né? Não há nenhuma autoridade, nenhum governante que está no trono, que está no poder, sem que Deus permita. E se estes forem fiéis a Deus, não importa se creem ou não em Deus. Porque a gente sabe pela Bíblia, Romanos vai dizer isso, que toda autoridade é constituída por Deus. E não está lá se Deus não permitir. Então, se você tem autoridade, seja um governante civil, prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, por mais simples que seja, Deus colocou lá. E ele usa, a gente sabe disso, os nossos votos, o meio eleitoral que temos para colocar lá. Mas quando não há fidelidade, não há temor ao Senhor, Deus vai lá e destrona, tira. E isso aconteceu aqui no tempo de Joaquim. E aí o povo sofre, todo o povo sofre. Não só pela derrota, mas muitas vezes quando os reis, os governantes são incrédulos, que são aqueles que muitas vezes não temem a Deus e não seguem a sua vontade. E faz com que toda a nação, todo o povo que é submisso a esse governo sofra. Aí nós temos um pedido de libertação. Até quando? Versículo 46 do Salmo 89. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Porque parece que Deus virou o rosto, se escondeu. Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Aqui uma reafirmação da que o ser humano é. Nós somos falhos, fracos, pecadores. Um dia iremos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse clamor por libertação é de um povo que estava sendo oprimido, sofrendo por governos que não criam como eles. Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Onde ele vai, eles o insultam. Louvaremos o Senhor Deus para sempre. Amém e amém. E ainda o salmo encerra com louvor a Deus, por ele é justo, porque ele é poderoso, porque ele é bondoso e ele é fiel. Mas, lembre-se da condicional que tem aqui no Salmo, versículo 30. Mas se os seus descendentes desobedecerem, Deus não cumprirá com a sua promessa. Até então, você percebe o seguinte, o Salmo inicia com louvor a Deus por aquilo que ele é. Resumindo tudo que a gente falou aqui. Ele é bondoso, fiel, poderoso e amoroso. Louvo. Então, toda a criação é chamada para fazer isso. É aqui mencionando o Salmo 148, que convida toda a criação, sol e lua, rapazes, donzelas, velhos, crianças, louvem o Senhor por aquilo que ele é. Bondoso, fiel, poderoso e amoroso. Infelizmente, quando nós quebramos essa aliança para com Deus, Deus também não é obrigado a cumprir com as suas promessas. Por quê? Deus nos ama apesar daquilo que nós somos. E quando nós confessamos e reconhecemos a nossa desgraça, como Davi fez, né? Salmo 51, ele vai lembrar disso, né? Compadece de mim segundo a tua benignidade. Ele confessa os pecados porque muitas vezes Davi também, quando fora rei, ele havia pecado, mas Deus ali, ele se compadece dele e o perdoa porque ele viu a humildade desse servo, mesmo sendo o rei de Israel, pecando, ele voltava a Deus clamando por perdão.
Os demais reis, como aqui é mencionado até Joaquim, estavam nem aí para Deus e sua vontade. E aí Deus pega e tira esse do trono, do poder, e deixa que a nação de Israel padeça os horrores de um governo pagão. A gente, de novo, quando ler esse salmo, a lição que a gente fica é: você precisa adorar a Deus por aquilo que Ele é, poderoso, também amoroso, fiel e ainda a gente lembra muito bondoso. Por outro lado, a gente vai de novo saber que, e essa é a grande lição, que toda e qualquer autoridade está onde está porque Deus assim o colocou. Então nós precisamos respeitar, mesmo que você não concorde com o seu sistema de governo, seja lá o que for, ou com a sua pessoa, você o respeita porque Deus o colocou lá. Se eles estão andando contrário à vontade de Deus, Deus vai fazer justiça e vai, até mesmo como fez aqui, castigar este por aquilo que ele está fazendo contra a sua vontade. Então não cabe a nós fazer justiça, mas um Deus que vê todas as coisas, vê todos os desdobramentos e ao mesmo tempo faz a sua vontade se cumprir por meio daqueles a quem Deus coloca nesse mundo como seus representantes. Então, toda autoridade é uma máscara de Deus para conosco nesse mundo. E isso a gente precisa aprender, temer, crer e ao mesmo tempo deixar que Deus faça a sua vontade e crer mais que Ele é poderoso para fazer justiça, para amar, perdoar e cuidar de nós, a sua criação. Então esse é o ensinamento do Salmo de número 89, esse salmo um pouco grande, 52 versículos, mas tem aí três partes, por que não dizer 4? Primeiro, são chamados a louvar, no segundo momento, fala da promessa de Deus para com Davi, depois a derrota do rei, e por último, um clamor para que Deus liberte o povo da opressão de governos pagãos. Então fique aí mais uma vez no estudo para você desse salmo de número 89, e não deixe de compartilhar esta live aí. Você que chegou depois, ao terminar, você pode também fazer o seguinte: iniciar estudando mais uma. Quando você está limpando a casa, preparando o seu almoço, vai ouvindo aí, é sempre muito bom. Delaine Matos, abraço, bom dia para você, bom dia para Wanda e o Martim, bom dia para vocês também. Então, compartilhamento é uma parte sua agora, porque você é convidado também a partir daquilo que Cristo disse lá em Mateus 28, 19, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, compartilhando e ensinando. Você faz isso, que aqui está agora o conteúdo, e você semeia isso para as redes sociais que você tem alcance. Eu abençoo a você, dizendo que Deus possa cobrir com as mais ricas bênçãos, encerrando aqui com o nosso cafezinho. Você já sabe, café especial a gente tem para entregar para você, faça seu pedido, a gente entrega para você, assim como eu entreguei para Ed ontem. Nós tivemos aí a alegria de nos encontrar na cidade e ela já levou consigo esse café especial aí. Faça seu pedido, dias frios como está tendo, precisa de um bom café. Logo mais vem aí, oro por você, 11 horas, Pastor Elton, com também o nosso culto doméstico, meio-dia, mensagem de esperança, e à tarde o Gaúcho Gospel para você. E a gente vai mais uma vez, lembrando que amanhã tem mais um Ecos da Palavra, às 10 horas, no Hora Luterana, e a gente sempre tem aí um estudo muito bacana, amanhã às 10 horas, não perca. E a gente fica por aqui, semana que vem está de volta, Deus abençoe a sua vida, não deixe de compartilhar esta live também, e a gente fica muito feliz com a sua parceria. Abraço para Lisandra Naires Cruz, bom dia para você também. Encerrando aqui então, não deixe de rever quando encerrarmos esta live. Deus abençoe a todos.